Fala galera, tudo bem? Esse é o segundo vídeo onde nós estamos falando sobre o julgamento dos gentios no período pós-tribulação, segundo advento de Cristo, tá? E nós estamos falando, que os gentios, a última coisa que nós falamos no vídeo anterior é que os gentios serão julgados com base em suas obras para verificar se são salvos ou se são incrédulos pelo fato de terem recebido ou rejeitado o evangelho pregado pelos 144 mil selados e o remanescente fiel que vai existir no período tribulacional, tá bom? E continuando então aquilo que nós estamos falando, uma questão relacionada é se as nações estão aqui sendo julgadas em bases nacionais, coletiva ou individuais. E há uma grande divergência de opinião quanto a essa questão. No entanto, várias considerações parecem apoiar a teoria de que os que comparecerem a esse juízo serão julgados não por sua identidade nacional, que é o que eu também creio, mas sim como indivíduos. Individualmente serão julgados na segunda vinda de Cristo. Quais são as afirmações que nós trazemos aqui para você? Primeiro, qual é a base desse julgamento individualizado dos gentios nessa segunda vinda de Cristo? Em primeiro lugar, as nações serão julgadas com base na recepção ou rejeição da mensagem do Evangelho do Reino que será pregado no período tribulacional. Qualquer mensagem apresentada é oferecida esperando uma resposta pessoal, já que essa mensagem exige a fé e o novo nascimento, que daí resulta, conforme diz as Escrituras. Os que são julgados devem ser julgados provavelmente, pessoalmente, individualmente, quanto à reação que tiveram como indivíduos para com essa mensagem. Apocalipse 7, de 9 a 17, revela, você pode ler na sua casa, revela que saiu da tribulação uma grande multidão dos que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso não está falando da época da graça, está falando da época tribulacional, você pode ver. Apocalipse 6 até o 19 fala desse período tribulacional. Então, quem lavou suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro são aqueles que se converteram no período tribulacional. E eles só podem ser salvos, obviamente, como indivíduos. Não cremos que de maneira coletiva. Segundo destaque que nós trazemos aqui para vocês é que se esse julgamento fosse feito com bases nacionais, coletivamente, nações inteiras precisariam ser admitidas então no milênio, o que seria meio que irracional. Logo então, já que nação alguma é composta só por pessoas salvas, incrédulos entrariam no milênio, o que para nós não faz sentido nenhum. No entanto, as Escrituras ensinam que nenhum incrédulo entrará no milênio. É o que diz a Bíblia Sagrada, em João 3,3, Mateus 18,3, Jeremias 31,33, Ezequiel 20,37, Zacarias 13,9, Mateus 25,30 e versículos 46. Então, logo, deve haver um julgamento individualizado para verificar a salvação ou não, a fidelidade ou não das pessoas para adentrar, então, no milênio. Terceiro apontamento que nós trazemos aqui é que se fosse um julgamento nacional, deveria ser feito com base em obras, já que as nações não podem crer. Somente indivíduos podem crer. Isso introduziria nas Escrituras uma base, um novo método de salvação, com base nas obras, já que não pode ser demonstrado em lugar algum das Escrituras que uma pessoa receba a vida eterna por causa das suas obras ou por ascendência natural. Isso deve ser, obviamente, um julgamento individual. O quarto apontamento que nós trazemos, o destaque, é que todos os outros julgamentos no plano de julgamento divino são julgamentos individuais. Nenhuma outra parte desse plano de Deus jamais é interpretada de outra forma que não seja individual. Portanto, essa interpretação estaria sim em harmonia com o plano inteiro de Deus, onde a salvação é de cada um, de cada pessoa, individualmente. O quinto destaque que nós trazemos aqui é que referências paralelas ao julgamento na consumação do século, junto com a segunda vinda, parece tratar, obviamente, de julgamentos individuais, como, por exemplo, Mateus 13,30, onde a Bíblia diz: deixai-os crescer juntos
até a colheita, e no tempo da colheita darei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Celeiro aqui é um símbolo do milênio, do propósito de Deus sobre a terra, o reino milenial. O reino dos céus também, diz a Bíblia Sagrada em Mateus 13, 47 a 50, é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Olha essa menção da salvação individualizada. Então assim será na consumação do século: sairão os anjos, separando os maus dentre os justos, e os lançarão, os maus, na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. É o que diz Mateus 13, 47 e 50. Então vai haver um julgamento individualizado antes da entrada no reino milenial, conforme nós vemos claramente nas Escrituras. E Judas 14, 15 também, versículos 14 e 15, Judas só tem um capítulo, Eis que veio o Senhor, diz a Bíblia, entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, diz a palavra de Deus. Acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, nós vemos também aqui em Judas, como Mateus 13, que cada um desses casos retratam esse mesmo processo de julgamento individualizado, na separação dos justos e dos ímpios, segundo o milênio, segundo aquilo que nós vemos na palavra de Deus. E isso, obviamente, é um julgamento individual. Ninguém interpretaria essa passagem de maneira coletiva ou nacionalmente. Então devemos concluir que Mateus 25, semelhantemente, retrata esse mesmo julgamento individual de acordo com as Escrituras. E pode-se questionar o termo as nações, essa terminologia bíblica, teria uso justo para indivíduos também, pois a palavra é aplicada a indivíduos em vários trechos da Bíblia, como Mateus 6, 31, 32, Mateus 6, 12, 21, outros trechos da palavra de Deus, Atos 11, 18, Atos 26, 20. Logo, nesses trechos é aplicado a indivíduos, como também em outras passagens das Escrituras, como nós mencionamos. Também pode ser usada, então, aqui em Mateus 25, 31, quando trata de nações. Por último, queridos, o que nós queremos trazer para vocês? Qual vai ser o resultado desse julgamento dos gentios na segunda vinda de Cristo? Nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que haverá um resultado duplo do julgamento sobre os gentios vivos nesse final da tribulação e segundo advento de Jesus. Em primeiro lugar, aos que foram destinados à direita do rei, é feito um convite: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, vão adentrar no reino milenial, conforme Mateus 25, 34. O segundo destaque, ou segundo julgamento dos gentios vivos, são aqueles que são destinados à esquerda do Pai, conforme diz a Bíblia. E é pronunciado aqui uma condenação, um juízo, quando a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus 25, 41. Ou seja, um grupo é levado para o reino, para tornar-se súdito do rei, enquanto um outro grupo é excluído do reino e enviado ao lago que arde com fogo e enxofre. Então esse grupo de gentios será levado ao reino, aqueles que cumprem as profecias de Daniel 7,14, Isaías 55,5 e Miqueias 4,2, que afirmam que grande grupo de gentios será colocado sob o governo do rei Jesus de Nazaré no reino milenial, mesmo que esse seja o reino de Israel. Ok? Então esse é o resultado do julgamento. Alguns à direita do rei serão levados ao reino milenial, os benditos do Pai, para tomar posse desse reino, e aqueles que vão ser colocados à esquerda do Pai, onde serão pronunciados juízos, sentenças e condenações eternas, tá bom? Então esperamos de alguma maneira trazer luz para você, mediante esse julgamento dos gentios no segundo advento de Cristo, conforme nos afirma a palavra de Deus. Lembrando sempre que são gentios
que estarão vivos nesse período tribulacional, que passarão por um juízo antes de adentrarem no reino milenial, tá bom? Um abraço, Deus vos abençoe, a graça e a paz de Jesus. Não esqueça de dar um joinha, fazer seus comentários, que Deus vos abençoe. E se você quiser semear nesse ministério, aqui tem como você pode fazer isso, através de boleto, transferência bancária, através de cartão de crédito. E não só isso, querido, também tem as nossas redes sociais, onde você pode nos seguir e seguir o nosso ministério, a nossa vida, o que Deus está fazendo através desse ministério. Que a glória de Deus, a bênção do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Põe em ordem a tua casa, se santifique, se purifique. Jesus está voltando e Ele vem para buscar uma noiva adornada, sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavada pela palavra, que vive no poder, na vida do Espírito e que não anda na carne, mas vive segundo os preceitos do Senhor. Tá bom? Que Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus. Amém e amém.